Em um momento de fé absoluta, Abraão, um homem que ouviu e seguiu a voz de Deus durante toda a sua vida, é desafiado por uma ordem impensável sacrificar seu único filho, Isaque, a promessa que Deus lhe deu. A dor de uma perda inimaginável se mistura com a confiança inabalável em um Deus que sempre foi fiel. Em um teste de fé que coloca tudo o que ele ama em risco, Abraão começa uma jornada que poderia acabar com tudo o que ele acreditava. Enquanto Isaque caminha ao lado de seu pai, sem saber o destino que o aguarda, a pergunta ecoa em sua mente: até onde você iria para demonstrar sua fé? E quando a situação parece sem esperança, um milagre inesperado pode ser a chave para a superação de uma prova impossível. Abraão sempre soubera que a vida de fé não seria fácil, mas jamais imaginou que um dia seria colocado diante de um dilema tão devastador. Deus, que lhe prometera um filho quando ele já estava velho demais para ser pai, agora pedia o impossível. Sacrifique seu único filho Isaque, o menino da promessa. A voz de Deus soou clara e direta. A dor que abraçou Abraão naquele momento foi profunda. Ele olhou para Isaque, aquele jovem que era tudo o que ele mais amava, o cumprimento de uma promessa divina que havia lhe dado esperança depois de tantos anos de sofrimento. Como poderia ele, um homem que aprendeu a confiar em Deus a cada passo, agora ser desafiado de uma forma tão cruel? O dilema de Abraão não era apenas o medo de perder seu filho. Era o questionamento de como conciliar o pedido de Deus com a natureza do amor que Deus mesmo lhe havia mostrado ao longo dos anos. Afinal, a promessa de um grande povo, uma nação que viria de Isaque, parecia se desintegrar diante dessa única ordem. Abraão sabia que Deus não era como os outros deuses dos povos ao seu redor, que pediam sacrifícios humanos, mas o pedido ainda assim parecia absurdo. Ele confiava em Deus, mas isso não tornava o pedido mais fácil. Sua mente estava cheia de perguntas, de incertezas que ele não sabia como lidar. Ele estava sendo chamado a dar algo que para ele representava não só seu futuro, mas o futuro de toda a humanidade. Mas a fé de Abraão era a fundação sobre a qual ele havia construído sua vida. Ele havia ouvido a voz de Deus muitas vezes antes e todas as vezes Deus tinha sido fiel. Ele sabia que, apesar do pedido desconcertante, não podia duvidar de que Deus sabia o que estava fazendo. Então, com uma coragem silenciosa e uma dor que ele nunca havia sentido antes, Abraão começou a preparar sua jornada. Ele sabia que não seria fácil, que o que estava prestes a fazer poderia significar o fim de tudo que ele conhecia e amava. Mas ele também sabia que havia algo além da dor imediata, algo que ele não compreendia completamente, mas que sua fé lhe dizia que seria importante. Isaque estava com ele, ainda sem entender o que estava acontecendo, caminhando ao lado do pai como se fosse uma jornada comum. Abraão observava seu filho com um amor profundo, mas ao mesmo tempo uma tristeza que apertava seu coração a cada passo que davam em direção ao monte. Cada passo mais próximo do monte significava um passo mais distante de tudo que ele acreditava ser certo e natural. Como pai, ele queria proteger Isaque de toda a dor do mundo, mas agora ele se via em um caminho sem volta. No meio de toda a tensão, havia uma mistura de sentimentos dentro de Abraão. Havia um medo que ele nunca havia experimentado. Um medo não só de perder Isaque, mas de perder sua confiança em Deus. Mas ao mesmo tempo, havia uma fé que o mantinha em pé. Abraão não sabia o que aconteceria no final da jornada, mas ele sabia que sua fé deveria ser mais forte do que a dúvida, mais forte que a dor. Ele estava prestes a enfrentar a maior prova de sua vida e não sabia se o resultado seria a destruição de tudo o que amava, ou a revelação de algo que ele jamais imaginara. Enquanto o caminho se desenrolava à frente, a tensão aumentava. Ele sentia que o vento estava mais forte, que o céu parecia mais escuro,
como se todo o universo estivesse conspirando para tornar essa jornada ainda mais difícil. Abraão lutava com suas emoções e suas dúvidas, mas sua fé, a mesma fé que o havia levado até aqui, continuava a guiá-lo. Ele sabia que não estava sozinho, que Deus estava com ele, mas o peso do sacrifício ainda se fazia presente a cada passo. A história de Abraão estava prestes a se tornar um marco não só em sua vida, mas na história da humanidade. O sol ainda nem havia se levantado quando Abraão se levantou em silêncio, sem dizer uma palavra para Sara. Havia uma dor em seu peito que nem ele conseguia explicar. Enquanto amarrava a corda na sela do jumento e preparava a lenha do sacrifício, seus olhos evitavam encontrar os de Isaque. Como poderia olhar nos olhos do próprio filho, sabendo que aquela viagem era, supostamente, para entregá-lo em holocausto? Era como carregar nos ombros um caixão sem nunca ter enterrado ninguém. Abraão não hesitava em obedecer, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O amor por Isaque não era menor do que a fé em Deus. Era justamente por ser tão grande que doía tanto obedecer. Isaque, por outro lado, estava animado. Para ele era só mais uma jornada, mais um sacrifício, mais um momento de culto ao Deus que seu pai tanto falava. Mal sabia ele que cada passo que dava ao lado de Abraão era um passo a mais rumo ao próprio altar. Abraão tentou sorrir ao filho, mas o sorriso morria antes de nascer. Ao lado deles, 2 servos caminhavam em silêncio. Eles percebiam a tensão no semblante de Abraão, mas não ousavam perguntar. Conheciam aquele olhar. Era o olhar de quem havia recebido uma palavra de Deus e estava decidido a cumprir, ainda que isso lhe custasse tudo. Durante o primeiro dia de caminhada, Abraão quase não falou. Preferia manter-se calado, meditando, lutando com pensamentos que batiam como tempestade dentro dele. E se for apenas um teste, pensava, e se eu chegar lá e Deus me impedir? Mas também havia pensamentos sombrios. E se Deus realmente quiser a Isaque? E se Ele quiser provar que sou capaz de dar até mesmo o que mais amo? Cada pensamento era um peso novo sobre seus ombros, e o silêncio da estrada só fazia com que a batalha interna ficasse mais intensa. À noite, quando acamparam, Isaque adormeceu rápido, cansado da viagem. Mas Abraão ficou acordado, de olhos abertos, encarando o céu. As estrelas pareciam zombar dele. Afinal, Deus havia dito que sua descendência seria como aquelas estrelas, incontáveis. E agora? Agora, o único filho seria levado como cordeiro. No segundo dia, a estrada ficou mais íngreme, mais difícil. As pedras machucavam os pés, o calor aumentava. Isaque começou a fazer perguntas, mas Abraão respondia apenas com frases curtas. Ele queria manter o menino distraído, sem despertar suspeitas. O coração apertava mais a cada quilômetro percorrido. Ele lembrava de quando Isaque era pequeno, ainda de colo, e ele e Sara passavam as tardes contando histórias sobre o Deus que lhes prometera aquele menino. Ele lembrava das gargalhadas de Isaque, dos primeiros passos, do primeiro papai que ouviu. Agora, ele teria que apagar tudo isso com uma lâmina. Em determinado momento, Isaque caminhava alguns passos à frente e Abraão o observava em silêncio. Aquela imagem era insuportável. O menino de cabelos bagunçados, passos leves, sorriso tímido, carregando parte da lenha do próprio sacrifício. Como um cordeiro inocente, sem saber o que o esperava. Era como se a dor se materializasse dentro do peito de Abraão e lhe rasgasse por dentro. Ainda assim, ele caminhava. Não por ser forte, mas porque a fé que tinha em Deus era maior do que sua capacidade de entender os porquês. No terceiro dia, quando finalmente avistaram o monte ao longe, Abraão parou. Respirou fundo, como quem segura o mundo nas costas. Olhou para os 2 servos e disse: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até ali adorar, e depois voltaremos."
Aquela frase ecoou como um suspiro de esperança. Voltaremos. Seria fé? Seria desejo? Seria uma forma de dizer a si mesmo que Deus faria um milagre? Talvez fosse tudo isso junto. Abraão já não sabia mais distinguir o que era dor, o que era fé, o que era esperança. Só sabia que precisava seguir. Pegou a lenha e colocou sobre os ombros de Isaque. Tomou o fogo e a faca e começaram a subir o monte. Foi durante aquela subida que Isaque, com a voz serena de quem só queria entender, perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta cortou Abraão como uma espada. Ele sentiu um nó na garganta. Sua respiração falhou. Mas ele não podia desmoronar. Com a voz embargada, mas firme, respondeu: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Aquela frase que parecia uma simples resposta para acalmar o menino era, na verdade, a última esperança que Abraão carregava. Ele repetia aquilo para si mesmo desde o primeiro dia da jornada, como um mantra, como uma oração muda: Deus proverá, Deus proverá. A subida era difícil, o monte parecia interminável. Cada passo era como atravessar um deserto. O suor escorria pelo rosto de Abraão, mas o que mais o incomodava era o silêncio de Deus. Desde o início, ele não dissera mais nada, nenhuma nova direção, nenhum consolo, nenhum sinal. Era como se Deus estivesse observando em silêncio, esperando para ver até onde Abraão iria. Mas Abraão não parava. Sua fé, mesmo ferida, mesmo doída, era mais forte que tudo. A fé de um homem que aprendeu a obedecer, mesmo sem entender. Um homem que conhecia Deus não só pelas promessas, mas pelas experiências. E era isso que o mantinha firme. Quando chegaram ao lugar determinado, Abraão começou a construir o altar. Cada pedra colocada era como uma punhalada em seu peito. Isaque o ajudava, ainda sem saber que estava montando o altar onde seria oferecido. Abraão tremia, mas suas mãos continuavam trabalhando. Ele queria acreditar até o último segundo que Deus interviria, que algo aconteceria, que um anjo apareceria, que um trovão soaria do céu. Mas o céu estava em silêncio. Ele olhou ao redor, tentando encontrar um cordeiro, qualquer animal. Nada. Só pedra, poeira e silêncio. E então chegou o momento que nenhum pai deveria viver. Abraão se aproximou de Isaque e, com os olhos marejados, amarrou as mãos do filho. Isaac não resistiu. Talvez tenha entendido tudo naquele instante. Talvez tenha confiado tanto no pai que não ousou lutar. Talvez o Espírito de Deus tenha lhe dado paz. Mas o que importa é que ele se deitou sobre o altar. E Abraão, com o coração em pedaços, levantou o cutelo. Ali, naquele exato momento, o mundo parou. O tempo parecia ter congelado. O vento cessou. O silêncio era ensurdecedor. A cena era insuportável. Um pai de pé, com a faca levantada, pronto para fazer o que nenhum pai faria por escolha. Um filho, deitado em obediência, pronto para entregar a própria vida. Mas ali também estava a fé mais profunda, já registrada na história. A fé de um homem que acreditava que mesmo se tivesse que tirar a vida de seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Uma fé que ultrapassava o entendimento humano. Uma fé que desafiava a lógica, o medo, a dor. E nesse momento, quando a faca já estava prestes a descer, uma voz rompeu o silêncio. Abraão! Abraão! O grito soou como um trovão. O tempo voltou a correr. Abraão parou, seu braço congelado no ar. Não estendas a mão sobre o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão desabou. Lágrimas escorreram livremente. O alívio foi tão grande que suas pernas quase cederam. Ele olhou ao redor e então viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Deus havia providenciado. O grito dos céus ainda ecoava nas montanhas quando Abraão largou a faca.
Seu braço caiu como se tivesse perdido as forças. Suas mãos tremiam. Por um instante, ele ficou imóvel, olhando para Isaque deitado no altar, olhos arregalados, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. Abraão se abaixou, soltou as cordas que prendiam o filho e o abraçou com força. Eles ficaram ali, pai e filho, agarrados um ao outro, como se o mundo pudesse desaparecer naquele instante e aquilo fosse a única coisa real. O suor se misturava às lágrimas, e pela primeira vez desde que tudo começou, Abraão chorou, não por medo, mas por gratidão. Naquele momento, o silêncio deu lugar à reverência. Isaque, que havia subido aquele monte carregando a lenha do próprio sacrifício, agora entendia tudo. Seus olhos encontraram os do pai, e pela primeira vez ele viu o peso da fé que seu pai carregava. A fé que muitos admiravam à distância, mas que na prática exigia renúncia, coragem e entrega. Isaque viu que a fé não era feita só de promessas bonitas, mas de escolhas difíceis. Ele agora entendia por que o pai ouvia a voz de Deus com tanto zelo, e o que poderia ter destruído a relação entre eles acabou fortalecendo. Abraão havia passado no teste, mas não sem marcas, ele jamais seria o mesmo. Ao olhar para o arbusto onde o carneiro estava preso, Abraão entendeu que o tempo todo Deus já tinha providenciado. O cordeiro não apareceu depois, ele já estava lá. Mas só foi revelado quando a obediência chegou ao seu ponto máximo. Isso era uma revelação poderosa. Muitas vezes o milagre já está preparado, mas Deus espera que a gente caminhe até o fim. Espera que a fé seja provada no fogo para que a glória também seja experimentada no final. Abraão não precisou discutir, negociar ou reclamar. Ele só precisou confiar. A fé verdadeira é silenciosa, mas poderosa. E naquele momento, enquanto pegava o carneiro e o colocava no altar, Abraão percebeu que não era apenas sobre obedecer. Era sobre confiar até quando tudo parece perdido. O sacrifício foi feito. O fogo consumiu o altar. Mas o que subiu aos céus não foi apenas a fumaça da carne queimada. Foi a entrega total de um homem que não reteve nem o que lhe era mais precioso. Foi o perfume de uma fé viva, crua, dolorosa, mas real. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", porque ele entendeu, com a alma dilacerada, que Deus nunca deixa faltar no momento certo. Pode parecer que ele está atrasado, pode parecer que ele está em silêncio, mas ele sempre age, não no nosso tempo, no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Depois disso, a voz de Deus veio novamente, mas dessa vez era diferente. Era uma voz de honra, não de teste. Deus disse: "Jurei por mim mesmo, Abraão, que por teres feito isso, por não me teres negado teu único filho, eu te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência. Ela será como as estrelas do céu e como a areia da praia. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas." Não era mais uma promessa no futuro. Era uma declaração selada por atitude. Deus agora jurava por si mesmo, como quem carimba com o próprio nome um contrato eterno. Abraão não ganhava só bênçãos, ganhava um legado imortal. Ali, diante do altar fumegante, pai e filho desceram o monte com os corações pesados, mas transformados. Eles haviam vivido o milagre, mas mais do que isso, haviam se tornado o milagre. Isaque nunca mais seria o mesmo. Ele sabia que era o filho da promessa, mas agora também era o filho da obediência. E esse peso, essa missão, ele carregaria por toda a vida. Abraão, por sua vez, caminhava em silêncio, mas seu silêncio era diferente. Era o silêncio de quem viu Deus agir de perto, de quem entendeu que fé não é só acreditar, é ir até o fim, até quando dói, até quando parece que Deus não vai aparecer, porque Deus sempre aparece no último segundo, mas Ele vem.
Quando chegaram onde os servos estavam, eles perguntaram: "Tudo certo, meu senhor?" Abraão apenas acenou com a cabeça. Não havia palavras. Como explicar o que viveram ali? Como colocar em linguagem humana uma experiência divina? Eles seguiram viagem de volta para casa. Mas algo havia mudado para sempre. O menino que subiu o monte como um filho qualquer, desceu como um herdeiro de promessas eternas. O pai que subiu como servo obediente, desceu como amigo de Deus. Naquela noite, de volta ao acampamento, Sara correu ao encontro de Isaac. Abraçou o filho com força, aliviada por vê-lo. Mas ela percebeu que havia algo diferente no olhar do marido. Um cansaço que não era físico, uma paz misturada com dor. Abraão a abraçou também, mas não disse nada. Ele sabia que ninguém, além de Deus, entenderia o que ele havia vivido naquele monte. Era um tipo de experiência que só quem foi até o limite da fé podia compreender. E mesmo assim, era difícil descrever. Nos dias que se seguiram, Abraão continuou sua vida. Mas havia um brilho diferente em seus olhos. Um tipo de convicção que ninguém podia roubar. Ele havia conhecido Deus de uma forma que poucos jamais conheceriam. E isso o tornava inabalável. Não era mais apenas o pai da fé por título, era por história, por cicatriz, por obediência. Sua fé havia sido provada como ouro no fogo e agora brilhava com um brilho eterno. O tempo passou, os dias voltaram ao seu ritmo comum. O sol nascia e se punha, os rebanhos pastavam pelos campos e os servos cuidavam das tendas como sempre fizeram. Mas Abraão não era mais o mesmo. Algo dentro dele havia mudado, de forma irreversível. O homem que um dia havia deixado sua terra e sua parentela por obediência a uma voz invisível, agora tinha certeza absoluta de que essa voz nunca o deixaria. Ele não ouvia mais com os ouvidos, ele sentia com a alma. Ele já não andava apenas pelos caminhos da terra, mas pelos trilhos eternos da fé. Isaac também carregava esse peso. Não era o peso de quem quase morreu, mas o de quem foi resgatado por um amor maior, por um propósito que ele ainda não compreendia completamente, mas já intuía em cada respiração. Deitado nas noites tranquilas, olhava para o céu estrelado e lembrava do monte. Lembrava do silêncio de seu pai, da faca levantada, da voz de Deus. E um dia ele perguntou ao pai: "Pai, você teve medo?" Abraão olhou para o filho, demorou para responder: "Tive, mas não do que você pensa. Tive medo de falhar com Deus, de duvidar dele justo no momento que ele mais confiava em mim." Isaac então entendeu: fé não é ausência de medo, é continuar mesmo com ele. A fama de Abraão se espalhou. Povos vizinhos ouviam as histórias e se espantavam com o que ele havia feito. Alguns o chamavam de louco, outros de fanático, mas muitos o chamavam de escolhido. As caravanas que passavam por suas terras paravam para ouvir dele as histórias da jornada. E ele contava, não com orgulho, mas com reverência. Seus olhos marejavam sempre que mencionava o dia no Monte Moriá. Não era orgulho do que fez, mas gratidão por quem Deus foi. Porque o que começou como uma prova de fé, terminou como uma revelação de caráter divino. Com o tempo, Isaac se tornou homem, forte, sereno, sábio. Ele havia aprendido cedo que viver com propósito exige sacrifício. E aquele dia com seu pai tinha sido um divisor de águas. Ele seria o herdeiro, não só da promessa, mas da fé. E isso o impulsionava a caminhar em retidão. Abraão, já idoso, passava seus dias sob a sombra das tendas, contemplando tudo o que havia vivido. Sua vida não fora perfeita. Ele cometeu erros, fraquejou, tentou ajudar Deus nos momentos de dúvida. Mas uma coisa era certa: quando mais importava, ele confiou. Quando Deus o testou no ponto mais sensível, ele não hesitou. E por isso, ele se tornara o pai de uma multidão. Numa tarde tranquila, sentado sobre uma pedra diante das colinas, Abraão orou:
não pediu nada, apenas agradeceu. Senhor, o Senhor me pediu tudo e eu te dei. Mas no fim, o Senhor me deu mais do que tudo. Me deu certeza, me deu intimidade, me deu a chance de provar que te amo. Não só com palavras, mas com atitude. E ali, em silêncio, ele sentiu a presença de Deus mais uma vez. Não com trovões, não com terremotos, mas com aquela paz que sussurra no coração e diz: eu estou aqui e sempre estive. Era como se o próprio céu assinasse embaixo da história de um homem que ousou crer quando ninguém mais creria. Anos depois, quando Abraão partiu deste mundo, sua história não foi enterrada com ele. Ela se espalhou pelas gerações, atravessou desertos, foi contada ao redor de fogueiras, registrada em pergaminhos, recontada nos evangelhos, pregada nos púlpitos, dramatizada nos palcos, ensinada nas escolas e ecoa até hoje nos corações de quem entende que fé verdadeira exige entrega total. O que Abraão fez naquele monte não foi apenas um ato simbólico, foi a semente de uma fé que atravessaria séculos e se manifestaria na cruz de outro filho, oferecido em obediência, mas dessa vez sem substituto. Abraão apontava para algo maior, algo eterno. E agora, olhando para a sua vida, quantas vezes Deus te pediu algo que você achou que não podia entregar? Quantas vezes o medo te fez pensar em voltar atrás? Talvez hoje você esteja num tipo de Monte Moriá, encarando o sacrifício de algo que você ama. Talvez o que Deus está pedindo não seja literal, mas emocional. Talvez seja perdoar alguém, abrir mão de um orgulho, romper com um ciclo, confiar sem garantias. E se for esse o caso, lembra da história de Abraão. Lembra que no último segundo, quando tudo parecia perdido, Deus falou. Deus interveio, e Ele pode fazer isso com você também, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, comenta aqui embaixo com uma palavra que resuma o que você está vivendo agora. Pode ser fé, entrega, confiança ou até mesmo luta. Isso ajuda não só você a declarar algo sobre o que vive, mas também fortalece quem está passando por algo parecido. E se você sente que precisa continuar recebendo histórias como essa, cheias de fé, emoção e transformação, se inscreve no canal. Aqui, a gente não só conta histórias, a gente vive cada uma delas junto com você. Porque no fim das contas, todos nós somos um pouco como Abraão. Todos carregamos um Isaac dentro do peito, aquilo que mais amamos. E mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos pedir para colocarmos isso no altar. Não porque Ele quer tirar, mas porque Ele quer que a gente descubra que Ele é mais do que suficiente. Ele é a promessa, a provisão e o propósito. E quem entende isso, nunca mais vive da mesma forma.